de abrir minha bolsa e mostrar para minha sogra que eu não peguei o dinheiro dela. Eu vou mostrar para a senhora, minha sogra, eu não tô com seu dinheiro, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu juro, eu não sei como esse dinheiro veio parar aqui na minha bolsa. Não foi eu, amor. Minha sogra, eu não sei como seu dinheiro veio parar na minha bolsa, mas eu juro, eu não peguei o seu dinheiro. Eu não sei como explicar isso. Olha aí, meu filho, onde o meu dinheiro tá dentro da bolsa dela, com certeza, né, Carol? Quando você me abraçou, você pegou meu dinheiro de dentro da minha bolsa e botou na sua bolsa. Olha, meu filho, eu sempre falei pra você que essa mulher não serve pra você, mas você nunca me ouviu. Como que você teve coragem, hein, Carol, de fazer isso comigo? Você faz isso comigo, imagine com seu marido ou então com outra pessoa. Como eu me arrependo, amor, de ter me envolvido com você. Olha o que você fez com a minha mãe. Por que você não pediu dinheiro pra mim? É obrigado a pegar o dinheiro da bolsa da minha